O verdadeiro arrependimento. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Todo o gênero humano pereceu na pessoa de Adão. Por causa do pecado, o homem é incapaz de cumprir o propósito pelo qual fora criado, ou seja, manifestar a glória de Deus em sua vida. A Bíblia declara que todo homem é um pecador. O homem não pode mudar sua situação, pois está morto em seus delitos e pecados. Para que o homem experimente o perdão de Deus, é necessário que ele se arrependa de seus pecados. Neste aspecto, fé e arrependimento andam de mãos dadas. A fé é um presente de Deus ao homem, pois o homem não pode produzir a fé genuína para a salvação. Por sua vez, a fé opera eficazmente no coração do homem, produzindo nele o arrependimento. A fé, diz o apóstolo Paulo, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Deus, portanto, levanta homens fiéis, que amam a sua palavra para manifestá-la ao mundo perdido e degenerado, na esperança de que, ao ouvir a mensagem, a surdez espiritual seja rompida e o pobre pecador possa ouvir a voz de seu pastor, Cristo Jesus. O homem moderno, destituído da graça de Deus, não aceita que é um pecador. Sendo assim, ele acredita que não precisa se arrepender de algo. Várias filosofias invadiram o coração humano, o afastando a cada dia de seu Criador. Se Deus não existe, como eles dizem, elimina-se a necessidade de perdão. Assim pensam eles. Infelizmente, o homem moderno caminha a passos largos para o inferno. No texto em destaque, em Atos capítulo 3, verso 19, nos deparamos com o discurso de Pedro no templo após a cura de um coxo. Pedro enfatiza a necessidade de buscarem o perdão de Deus, uma vez que ele é rico em perdoar. Seria possível eles alcançarem graça e misericórdia. Diante de tudo, meditaremos no seguinte tema: o verdadeiro arrependimento. Em primeiro lugar, o verdadeiro arrependimento produz confissão de pecados. A expressão arrependei-vos envolve uma autorreflexão consciente dos nossos atos pecaminosos. Em sua ignorância, os judeus pecaram contra Deus e negaram a Cristo. Quando ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo age em nós para nos convencer do pecado. O arrependimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo, que age eficazmente no coração do homem, convencendo o mesmo do pecado, da justiça e do juízo. Não basta apenas o homem reconhecer o seu pecado, ele precisa confessá-lo e o próprio Deus nos limpará da nossa imundícia. A confissão é o reconhecimento de que estávamos na direção errada. João declara que, se verdadeiramente confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Entretanto, em sua dureza de coração, o homem continua cego e surdo. Portanto, ele é incapaz de ouvir a voz de Deus e é incapaz de enxergar a sua verdade. Todavia, se o homem confessar, Deus o perdoa, Deus o recebe, Deus o cura, Deus o restaura. O pecado é uma grave ofensa a Deus. Ainda assim, Deus está disposto a nos perdoar. O pecado nos fez abandonar a casa de Deus. Mesmo assim, ele nos recebe de braços abertos. O pecado é uma doença. Mesmo assim, ele nos concede o remédio eficaz, pois ele é a cura. O pecado quebrou a nossa alma e nosso relacionamento com Deus. Mesmo assim, ele tem todo o poder para nos restaurar. Em segundo lugar, o verdadeiro arrependimento produz a conversão. Não basta apenas o homem ter plena consciência de que é um pecador. Ele precisa converter-se. Por conversão, entendemos que é uma mudança radical produzida na vida do homem. Essa mudança também é uma obra interna do Espírito Santo. Como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 1, verso 6, que estava bem certo de que ele,
Cristo Jesus completaria a boa obra que ele iniciou em nós. A conversão nos concede uma nova natureza. Obviamente, podemos perguntar: qual a fonte dessa natureza e por qual motivo preciso de uma nova natureza? Primeiro, a fonte dessa natureza é divina. Não podemos mudar nossa natureza pecaminosa. Essa nova natureza é Cristo vivendo em nós. Precisamos de uma nova natureza por causa da corrupção do nosso coração. Essa nova natureza aspira às coisas do alto. Ela luta diariamente contra a nossa velha natureza, ou seja, contra nossos desejos pecaminosos. Ela nos auxilia para que não venhamos pecar contra Deus. Enquanto estivermos vivos, teremos em nós essas duas naturezas que travam uma luta constante e sem trégua. Em terceiro lugar, o verdadeiro arrependimento produz vida eterna. Pedro declara que os pecados podem ser cancelados em Cristo Jesus. Só há um que pode cancelar os nossos pecados. Seu nome é Cristo. Somente Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Ele cancelou nosso escrito de dívida quando morreu na cruz em nosso lugar. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. O que precisamos fazer então para experimentar a vida eterna? Precisamos abrir mão da vida que temos agora. Você não é capaz de salvar ou guardar a sua vida. Somente Cristo pode lhe conceder uma nova vida. Para receber a vida eterna, você precisa crer em Jesus. Sua vida sem Cristo é semelhante a uma prisão onde as portas estão abertas, onde você tem liberdade para sair todos os dias e cometer seus delitos e pecados. O que você não sabe é que um dia a porta da prisão não mais será aberta e você ficará lá pelo resto de sua vida. E você então pode perguntar: mas quando essa porta será fechada? E a resposta é: no dia de sua morte. Portanto, precisamos tomar uma decisão hoje e não depois da morte. Uma vez que os nossos pecados foram cancelados, já não resta nenhuma punição, já não resta nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, não há morte eterna, e sim vida eterna em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer algumas perguntas a você, e preciso que você seja sincero consigo mesmo. Você já experimentou o verdadeiro arrependimento? Você já confessou seus pecados diante de Deus? Seu coração já foi alcançado por Cristo? Você deseja experimentar a vida eterna? Talvez você nunca se perguntou sobre isso, mas julgo ser importante, pois, a depender de suas respostas, você poderá viver ou morrer eternamente. Lembre-se, essas questões precisam ser respondidas em vida. Depois da morte, não existe mais possibilidade de responder a nenhuma dessas perguntas. Por isso, confesse o seu pecado. Seja sincero com Deus. Não que Ele não saiba o seu pecado. Ele conhece cada ato que temos realizado. Mesmo assim, Ele nos orienta a confessar. A confissão é o primeiro passo para termos uma comunhão com Deus, pois passamos a conversar diariamente com Ele. Segundo, converta-se ao Senhor. Confesse e reconheça que precisa de uma mudança plena que só pode ser operada pelo Espírito Santo. Sem ele, você está na direção errada. Se não se converteres verdadeiramente, seu destino continua sendo um inferno. Por fim, lembre-se que você não viverá eternamente aqui nessa terra, mas você viverá eternamente no céu ou no inferno. As escolhas que determinarão onde você passará a eternidade são tomadas em vida. Entretanto, você já pode viver como um cidadão celestial aqui na terra, e para isso você precisa viver para Cristo. Eu quero orar por você. Senhor, Deus grande e tremendo, Deus soberano, justo e fiel, obrigado por teu perdão, obrigado por tua misericórdia, obrigado por tua graça que nos alcançou. Senhor, tu nos conheces melhor do que nós mesmos. Por isso, te pedimos que interfira em nossa vida, nos tira do caminho da perdição e nos conduz aos teus braços. Opera em nós o verdadeiro arrependimento
para que possamos viver verdadeiramente diante de Ti, tanto aqui na terra como no céu. Ouve a nossa oração, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.